Às vezes, quando eu estou assistindo Naruto, eu fico em dúvida se estou assistindo a obra correta. Até volto no título para conferir se está certo mesmo. Sei lá, é cada coelho tirado da cartola que parece que eu estou assistindo até um duelo do Yami Yugi. Fica aqui comigo até o final do vídeo para você ver algumas das situações mais forçadas e inacreditáveis de Naruto, na minha opinião. Fala comigo, pessoal, beleza? Eu sou o Diego e sejam bem-vindos de volta ao Time Verso 7. Conveniências. Aqueles acontecimentos que se alinham perfeitamente para resolverem os problemas em que os personagens estão metidos. Qual obra não faz isso? Tudo bem elas existirem. É normal em todas as histórias. A gente aceita numa boa. Mas esse vídeo aqui é sobre aquelas que a gente torce o nariz e fala: aqui forçou a amizade. E forçado pra mim quer dizer que ou foi tirado do nada, com pouco ou nenhum indício ou pista sobre eles antes, ou que a explicação não parece fazer muito sentido, na minha opinião. E não é nem que eu não goste deles, eu gosto. Eu sou um homem simples, é fácil me agradar. Mas apesar de achar que eles são reviravoltas legais num primeiro momento, num segundo momento eu realmente acho que é forçado. E eu vou tentar variar um pouco, porque senão só teriam tiras nessa lista. Então vamos ver esses momentos. Lógico, né? Vamos começar com a primeira e a mais mentirosa de todas. O Sasuke ter escapado da explosão do Deidara. Calma, pode apagar o que você estava escrevendo aí. Eu sei que você vai dizer que o Sasuke na verdade não estava sem chakra, e que isso era apenas a opinião do Deidara e ele não era um ninja sensorial. Tá bom. Ainda assim, não importa. Olha o painel do mangá, a explosão já estava praticamente pegando no Sasuke. Olhem a distância que um estava do outro. Invocar o Manda, colocar ele em Genjutsu, entrar na sua boca e depois desfazer a invocação, o Sasuke virou o relâmpago amarelo, né? Mas essa já está batida, então vai ficar apenas como menção honrosa. Porque comparadas que virão, essa do Sasuke é fichinha. Orochimaru já havia sido selado pelo Itachi, e não havia mais nenhuma forma dele retornar, já que o próprio Itachi já tinha morrido. Só que aí o Sasuke simplesmente inverte os selos de mão, que o Kakashi usou lá no clássico, e tira o Orochi de dentro da marca da Anko. E para que o Kobrudo foi trazido de volta? Foi para realizar o Edo Tensei. E como ele vai fazer isso com os braços ainda selados, o Suigetsu descobriu um pergaminho que contava como desfazer o selo do Ceifeiro da Morte. Basta achar umas máscaras mágicas para isso. Com isso, o Orochimaru consegue recuperar os seus braços e fazer o Edo Tensei de todos os antigos Hokages, que também estavam presos na barriga do Shinigami. E conveniente, as marcas da maldição viraram Horcruxes, onde o Kobrudo insere também um pedaço da sua alma e pode ressurgir por qualquer uma delas, que ele espalhou em várias das suas cobaias. Ou seja, é uma técnica de imortalidade 100 vezes melhor do que a porcaria do karma dos Otsutsuki. E esse pergaminho e as máscaras do Shinigami? O Orochimaru já sabia de tudo isso e nunca foi atrás. O pergaminho já estava em sua posse, estava em um dos seus esconderijos, e ele diz que o encontraram nas ruínas do clã Uzumaki. E as máscaras? Totalmente intactas em um templo completamente destruído e abandonado, perto de Konoha. Se forçar, mais caga. A situação era a seguinte: Madara colocou todo mundo no Tsukuyomi Infinito. Apenas Naruto, Sasuke, Kakashi e Sakura escaparam graças ao Susanoo do Sasuke. Vendo que eles escaparam, Madara diz que finalmente chegou a hora de se livrar deles então. Naruto ainda discute um pouco com o Madara, mas do nada, o Zetsu Negro enfia o bração no coração do Madara, deixando todo mundo de queixo caído. Madara não consegue se mexer, e é constrangedor o que o Zetsu faz com ele, deformando completamente o seu corpo, mostrando que, assim como ele fez com os outros, ele, Madara, também foi apenas um peão nas mãos de Oka. E Kaguya finalmente é revivida. Talvez você pensasse que esse seria o top 1 da lista, porque foi completamente inesperado. Mas não foi não. Quer dizer, a empalada do Zetsu até foi inesperada, mas algumas coisas já estavam sendo preparadas antes. No capítulo 626, mostra que Hashirama tinha percebido alguém observando a luta deles no Vale do Fim. No capítulo 646, Madara conta a história do chakra e da árvore divina, e diz que uma princesa comeu o fruto da árvore. E Madara diz com todas as letras que o nome dela era Otsutsuki Kaguya. No 670, Hagoromo também conta toda a história de Kaguya, e no 679 a Kaguya aparece. Então sim,
A reviravolta final começou a ser trabalhada um pouco antes. Eu sei que a gente não pensou isso na época, mas se o Sábio dos Seis Caminhos, que sempre foi uma lenda, apareceu, meio que dá margem pra gente desconfiar que outra parte da lenda, sua mãe, poderia aparecer. E eu realmente não acho que tudo sobre a Kaguya e os Otsutsuki sejam necessariamente ruins. Só foram muito rushados mesmo. Se tivessem sido trabalhados ao longo de todo o Shippuden, como o próprio Madara foi, teria sido um final muito melhor. E como esse é o meu top 7, ele não vai ficar nem no top 3. Tem tantos Deus Ex Machina a favor dos Uchihas, umzinho contra eles, eu vou passar um pano. Madara estava lá na paz, solando os 5 Kages. Só que usando o trabalho em equipe, eles conseguiram pressionar o Madara tentando selá-lo. Nisso, Madara decidiu responder de forma adequada, usando seu Susanoo perfeito. E depois de alterar a geografia do local apenas com uma espadada, Madara decide esmagar de uma vez por todas os 5 Kages. Porém, seu Megazord começa a se desfazer, e Madara percebe que é o Edo Tensei que está sendo desfeito. Então, sabendo que deixaria aquele mundo, Madara tenta fazer um ataque final usando Katon. Depois disso, sua alma já começa a deixar o corpo, mas mesmo assim ele ainda usa o Susanoo novamente. E eu, inocente, achava que liberar um jutsu significava desfazer um jutsu, mas não para o Madara. Mesmo com a alma dele já querendo sair do corpo usado para o Edo Tensei, mesmo com o jutsu já desfeito pelo próprio usuário do jutsu, o Madara simplesmente mete um liberar que faz a alma voltar para o corpo e esse corpo continuar sendo um corpo imortal e com chakra infinito, mesmo com o jutsu já desfeito. E toda aquela urgência de fazer um último ataque antes de partir foi o quê? Encenação, né? Palhaçada. A explicação, Madara diz que quem sabe os sinais de facção do jutsu pode reincindir o contrato, o que deveria significar que um ninja habilidoso do passado conseguiria se negar a ser controlado e lutar contra quem ele não queria, desfazendo o jutsu e voltando ao pós-vida. Mas não para o Madara. Para ele, desfazer significa apenas desfazer o controle, mas continuar com todas as vantagens do jutsu, mesmo que o jutsu não esteja mais ativo porque o próprio invocador do jutsu já havia desfeito o próprio jutsu. O que falar disso aqui? Nada, né? Apenas bater palmas e apreciar. Kishimoto tinha mesmo seus prediletos. Todo mundo sabe que o Itachi queria ser derrotado pelo Sasuke, porém em alguns momentos da luta, o Sasuke realmente pressionou o Itachi e trouxe risco real a ele. O principal deles foi quando o Sasuke usou sua arma secreta, o Kirin, um jutsu impossível de desviar. Mas para surpresa do Sasuke e até mesmo do Zetsu, Itachi do nada saca um Exodia que tem ativação instantânea e sobrevive. E ele mesmo diz que se não fosse pelo Susanoo, teria morrido. Que conveniente, né? O jutsu certo com a velocidade de ativação certa para aquele momento. E o Susanoo realmente me incomoda, porque se ele fosse um poder somente do Mangekyo do Itachi, já seria forçado, porque os poderes estabelecidos do Itachi antes eram apenas o Tsukuyomi e o Amaterasu, 2 jutsus que têm a ver com o próprio clã Uchiha, já que as habilidades dos Uchihas sempre foram genjutsus e afinidade com o estilo fogo. Então ter 2 jutsus oculares que são extensões dessas habilidades, uma evolução, um aprimoramento, chamas negras e um pesadelo infinito, estaria tudo bem, mas um avatar humanoide gigante, tá, né? Para os Uchihas não existe o impossível. E isso que é o pior, é um poder comum para todos os Uchihas que despertaram o Mangekyo. Aí eu fico me perguntando, alguns capítulos antes foi mostrado que o Sasuke seguiu o conselho do Itachi e foi ao local secreto dos Uchihas e leu tudo que havia escrito ali sobre eles. Com isso, ele descobriu mais sobre o Mangekyo e deu a entender que o poder mais forte dos olhos era conseguir controlar a Kyuubi, porque eles discutem que o preço para isso era cegueira. Nada sobre um Susanoo, uma habilidade comum do Mangekyo. Tudo bem ter vários poderes diferentes individuais que não foram contados naqueles documentos que o Sasuke leu, mas o Susanoo que era comum deveria estar lá, né? Pelo menos eu acho que faria sentido. Mas você acha que acabou por aí? Só com o Susanoo? Não, senhores, estamos falando do Itachi. Ao perceber que seu ataque não funcionou, Sasuke, que já estava quase sem nada de chakra, tenta usar a marca da maldição. Com isso, perde o controle e o Sannin Kobrudo reaparece. Orochimaru é praticamente mortal,
Então, para detê-lo e principalmente resolver o problema de uma vez, tirando ele de dentro do Sasuke, teria que ser uma técnica bem específica, né? E adivinha? Itachi saca outra Exódia. O cara simplesmente saca uma espada que consegue selar tudo que toca, dá um fim no Orochimaru. E é engraçado o próprio mangá tentando explicar o que é a espada Totsuka. Ela, nunca mencionada antes, é muito pior que o Susanoo, porque nem faz parte dele, assim como são as flechas do Susanoo do Sasuke ou as espadas do Susanoo do Madara. Não, ela é uma arma espiritual que o Itachi encontrou por aí e conseguiu instalar no Susanoo dele. Faz todo sentido, pô. Além disso, ela é uma variante da espada Kusanagi, que o Orochimaru tinha, e era uma arma física. E para não esquecer, ainda tem o espelho de Yatta, que segue a mesma linha. O cara tem armas mágicas mais roubadas que as do Sábio dos Seis Caminhos e tá tudo certo. Itachi Uchiha, senhores. Após uma batalha prolongada em várias dimensões diferentes, Kaguya decide dessa vez mudar para uma dimensão com gravidade aumentada, tão pesado que afeta todo mundo, mesmo a própria deusa. No primeiro disparo que ela faz contra Naruto e Sasuke, eles conseguem esquivar, mas no segundo, com a mira ajustada, ela iria acertar. Porém, Obito e Kakashi entram na frente, e no último momento, Obito usa o Kamui para teleportar o osso que acertaria Kakashi, e apenas ele é atingido, sacrificando a sua vida para que Naruto continue lutando. Depois, Naruto, com raiva, consegue acertar um belo ataque na Kaguya, arrancando seu braço e deixando seu chakra instável. Mas depois de absorver mais chakra, ela fica mais forte ainda e cria uma esfera da busca da verdade gigantesca, que era uma grande ameaça para todos ali. E se eles já não estavam conseguindo vencer a Kaguya antes, agora mesmo é que não conseguiriam. Porém, nem a morte segura os Uchihas. Obito, que estava sabe-se lá onde, já junto da Rin, decide voltar e dar seu chakra ao Kakashi, que desperta o duplo Mangekyo Sharingan, e com isso vira a mesa totalmente com seu Susanoo perfeito, que lança Kamui Shurikens e consegue passar pelos ataques da Kaguya, acertando a deusa em cheio e colocando ela numa posição onde seria selada por Naruto e Sasuke. Ela ainda tenta lidar com eles, porém Kakashi continua usando Kamui atrapalhando ela, e com isso finalmente a deusa é selada por eles. A vida e a morte deveriam ter pelo menos algumas regras, mas o Obito quebra tudo. Como ele voltou por vontade própria e conseguiu dar os poderes ao Kakashi? Como o Kakashi conseguiu usar os poderes se nem tinha os olhos mais? Kakashi, que naquele momento estava muito atrás de Naruto e Sasuke, praticamente um inútil, como foi reforçado por eles mesmos, do nada vira um semideus. Foi brabo demais, mas não faz sentido. Obito é meu personagem favorito, mas o que ele fez aqui, pelo amor de Deus, né? E essa aqui rompeu as barreiras entre a ficção e a realidade. O personagem saiu do mangá e se transformou no próprio editor do Kishimoto. De quem eu estou falando? Claro, de novo, dele mesmo, né? Itachi Uchiha. Depois do show que ele deu contra o Nagato, Itachi acaba se encontrando com o Sasuke e ambos vão confrontar o Kabuto para parar o Edo Tensei. Ele é um jutsu problemático, que não tem fraquezas. Ele não pode ser desfeito apenas matando o usuário. Então o plano é colocar Kabuto em genjutsu e obrigá-lo a desfazer o jutsu. Parece simples, porém é impossível, porque Kabuto mostra ter um grande poder e um pacote de habilidades que são counter de tudo que os irmãos Uchihas podem fazer. Kabuto é tão superior a eles que consegue até colocar os Uchihas em genjutsu. Ele dá com a cobra na cara dos dois em todos os aspectos. Até modo sábio e infeliz tinha. Nem de visão o cara precisava para lutar, além de ter a vantagem do local da batalha, totalmente imune a tudo que eles poderiam fazer. Então, já que os Uchihas estavam encurralados numa situação impossível que ele mesmo criou, o menino Kishimoto resolve como? Vendo que é impossível usar o Tsukuyomi e colocar o Kabuto em genjutsu, Itachi simplesmente saca outro Exódia, dessa vez o Izanami, um genjutsu ocular que justamente não precisa afetar o sentido da visão. Depois disso, sinceramente eu não sei pra que o Kishi se dá o trabalho de tentar explicar. Ele diz que é um jutsu que prende o alvo em um ciclo infinito de eventos, forçando ele a confrontar suas ações e aceitar a realidade, e que ele é ancorado pelas sensações e não pela visão. Cara, essa altura do campeonato, nada importa mais. Esse jutsu louco não foi um exódio apenas para acabar com o Edo Tensei naquele momento. Também foi um exódio para o futuro, porque esse jutsu foi capaz de desencadear uma cadeia de eventos
que vai fazer o Kabuto curar o Sasuke, que estava à beira da morte e não tinha mais salvação. E Sasuke morrendo ali, nada de chakra Rikudo para selar a Kaguya e salvar o mundo. Meu Deus do céu, Itachi Uchiha derrotou a Kaguya. Sei lá, eu acho que a forma como Kishimoto decidiu representar o Itachi prejudica o próprio personagem. Eu vou deixando de vê-lo como um personagem real e começo a vê-lo apenas como um plot device. A frase dele dizendo que a fraqueza de um jutsu que não tem fraquezas é justamente a própria existência dele, apesar de em um primeiro momento parecer épica, em um segundo momento chega até a ser cômica, pô. Me tira até risada. Tipo, é o próprio personagem confessando que ele é um deus ex-máquina ambulante. É o Kishimoto confessando que quando se trata do Itachi, ele está disposto a fazer qualquer coisa. Ele vai até onde for necessário, não importando se é extremamente forçado. Então, quando eu vejo vídeos dizendo que o Itachi derrotaria todo mundo, não tem como não dar risada, né? Não tem como discordar. Derrotaria mesmo. Como não? Se esse é um meme criado pelo próprio autor. E aí, o que vocês acharam? Esse seria também o seu top 7? Você alteraria a ordem ou removeria alguns e incluiria outros? Conta aqui pra gente nos comentários. Se você ficou até aqui, você deve ter gostado, então dá uma força aqui pro canal dando o like no vídeo e se inscrevendo. E se você quiser hypar o vídeo, também não vou reclamar, hein? Assim que a gente bater 10 mil inscritos, teremos um vídeo especial de comemoração. E para continuar trazendo esses conteúdos, eu preciso do seu apoio. Então considere se tornar membro aqui do canal por apenas R$ 5 e receba benefícios como prioridade de resposta nos comentários, postagens e enquetes exclusivas, acesso antecipado a novos vídeos e vídeos exclusivos. Só falta você. Meu agradecimento a todos que já fazem parte, especialmente ao Kengol02 pelo forte apoio. Pelo vídeo de hoje é isso, um abraço e valeu!